RFI Convida. Silvano Mendes. Atualmente, mais de 35 milhões de pessoas vivem com o vírus da AIDS no mundo e mesmo se um dos grandes desafios da ciência continua sendo a busca de uma cura para a doença, pesquisadores, médicos e ONGs lutam para que os portadores do vírus tenham uma vida cada vez mais longa e, é claro, para evitar novas contaminações. No entanto, muitas vezes os obstáculos são muito mais logísticos e econômicos do que científicos. Para falar sobre esse assunto, a RFI convida hoje Cristina de Almeida, consultora na área de Economia da Saúde e Gestão Tecnológica. Bom dia, Cristina. Bom dia. Cristina, quando a gente fala de luta contra doenças, a primeira coisa que vem à cabeça é o trabalho dos médicos e dos cientistas. E, ao mesmo tempo, você é engenheira química de formação, doutora em economia institucional e atua principalmente em questões ligadas ao HIV/AIDS e outras doenças infecciosas, como hepatites virais. Antes de mais nada, você poderia explicar em que consiste o seu trabalho de engenheira nessa história da medicina? É verdade. Quando a gente fala de algum problema em saúde pública, a gente imediatamente pensa no médico. No meu caso, foi uma questão muito importante entender bem o contexto, todo o panorama de patentes, da propriedade intelectual, da gestão tecnológica. E essa era uma questão que, quando eu entrei no tema, início de 2000, ainda não se conhecia muito bem. A gente começava a falar de medicamentos genéricos, mas o monopólio criado pelas patentes apresentava um grande obstáculo ao acesso ao preço. Então, precisava-se de pessoas que conhecessem na área de propriedade intelectual, conhecer bem a tecnologia para saber como aconselhar o governo, as instituições públicas, a utilizar flexibilidades dos acordos de propriedade intelectual, o acordo ADPI, nesse caso, e também reformular o quadro legislativo no Brasil. Uhum. E, Cristina, depois de 6 anos trabalhando junto a instituições brasileiras, a Fundação Oswaldo Cruz, ou ainda o Programa Nacional de Luta contra a AIDS, você veio aqui para a França, onde está morando há mais de 10 anos, mas você continua atuando principalmente em temas relacionados à política de combate à AIDS no Brasil e em países em desenvolvimento. Durante muito tempo, a gente sabe que o Brasil foi visto como uma referência na luta contra a AIDS, principalmente no que diz respeito à quebra de patentes, ao acesso aos tratamentos retrovirais. O sistema brasileiro continua sendo uma referência? Sim, com certeza. O Brasil continua sendo uma referência, não simplesmente porque o Brasil foi um dos casos e que deu certo essa integração sistêmica da doença, do tratamento, da prevenção até o monitoramento do tratamento, né, e o aconselhamento do paciente, mas também tudo o que diz respeito à formulação de políticas, a gestão não só do ponto de vista da saúde, mas também industrial, do preço e da capacidade tecnológica nacional, que inclusive veio a inspirar o desenvolvimento das premissas da OMS, inclusive os objetivos do milênio, né? Uhum. E quais são os obstáculos dos países em desenvolvimento para adotar políticas semelhantes às que foram implementadas no Brasil? A questão da propriedade intelectual ainda é um obstáculo na luta contra o vírus da AIDS? A questão da propriedade intelectual continua sendo um problema, inclusive, principalmente para os medicamentos de terceira linha, os medicamentos mais recentes, né, que continuam com patentes. Então, os medicamentos que são genéricos, de primeira e segunda linha, tiveram uma redução significativa no preço. Os de primeira linha tiveram 30% com a presença dos indianos, o de segunda linha de 80%, mas o de terceira linha, não. Então, eles são medicamentos que podem impactar extremamente o custo anual do tratamento, pode variar de $2.000 a $7.000 por paciente ano e continua sendo uma barreira importantíssima para acompanhamento das recomendações futuras da OMS, né? Principalmente o desenvolvimento de doses fixas combinadas. Uhum. E no ano passado a França começou a vender um teste de autodiagnóstico da AIDS em farmácias. Com ele, qualquer pessoa sem receita médica e sem precisar se identificar pode comprar um kit e conhecer a sua sorologia. É um desafio essa questão de saber se a pessoa é portadora do vírus ou não. Muita gente hoje ainda é portador do vírus sem saber. Muita gente. Metade das pessoas que são consideradas como HIV positivas, como você acabou de evocar, são quase 36 milhões no mundo, metade delas não tem consciência do seu status sorológico. Então, eu acho que esse tipo de tecnologia vai facilitar, de uma fação extremamente considerável, o conhecimento do seu status sorológico e a gestão precoce da doença. Por outro lado, esses testes têm um custo.
Eles custam em cerca de 20, $25, né, aqui nos países desenvolvidos. E numa realidade como a do Brasil e de países mais pobres, pode ser impactante. E outro problema também é a questão da negação da doença. Às vezes a pessoa não está preparada para sozinha ter o conhecimento do seu status sorológico, precisa de um acompanhamento que é assegurado pelo Programa Nacional. Então isso pode também colocar uma questão. Então acho que tudo depende do contexto do país que está implementando essa política. E além do teste do diagnóstico, tem também os testes sobre a carga viral. A gente sabe que esses testes fazem parte das recomendações da OMS, mas nem sempre as pessoas entendem do que se trata. Você poderia explicar para os nossos ouvintes em que consiste esse teste da carga viral e por que a sua institucionalização virou uma polêmica? Olha, eu diria que o teste de carga viral seria, se o medicamento é a perna direita, a carga viral é a perna esquerda. Uma coisa não vai sem a outra, né? Então, para assegurar que o tratamento ele é realmente eficaz e para você saber se o teu monitoramento está sendo bom, se o tratamento está sendo adequado, a carga viral é fundamental. Ela foi preconizada pela OMS como o tratamento de monitoramento de referência em relação ao outro teste, que era o CD4. Agora, o problema era o preço. O problema, como os medicamentos patenteados, os testes de carga viral são majoritariamente patenteados, o mercado está concentrado em 90% com duas empresas, que é a Abbott e a Roche, e o preço do teste, um teste só, agora a OMS ela preconiza 2 testes por ano, é de $25 ao mínimo, né? $25, $30 ao mínimo. Então, para os países em desenvolvimento, é muito complicado. Existem negociações e outras plataformas genéricas que estão atualmente sendo desenvolvidas e negociações ao nível do UNITAID, do consórcio de patentes, o que a gente chama de patent pool, e esses mecanismos podem facilitar o acesso a essas tecnologias. E você falou dos países em desenvolvimento, a gente sabe que a África do Sul também está se tornando, aos poucos, uma referência nesse tema. Certamente a África do Sul, ela para mim é o novo modelo dos países em desenvolvimento que entraram tardivamente nas recomendações do OMS. A diferença entre o Brasil e a África do Sul é que no início da epidemia, em final de 80, eles tinham um volume muito próximo, os dois países, mas o Brasil tomou a decisão precocemente de tomar conta da epidemia e controlou. Então, hoje, a taxa de prevalência ela é baixíssima. Na África, ela correspondia a 6 milhões dos 36 milhões de pessoas infectadas no mundo. Então, somente a partir de 2009, o governo realmente se engajou e está tendo, assim, a política modelo, monitoramento, tratamento, prevenção e aconselhamento. Em poucos segundos, para terminar, quais são os principais desafios agora para os países do Sul e do Norte? O principal desafio, com certeza, é o diagnóstico. As pessoas têm que se testar. Não adianta apenas ter as tecnologias disponíveis. É preciso que o paciente, todos, sem distinção, conheça o status sorológico para poder começar o tratamento cada vez mais cedo, que é o que preconiza a OMS. Tá certo, então. Obrigado, Cristina Almeida Mello, consultora na área de Economia da Saúde e Gestão Tecnológica, que participou do RF Convida de hoje. Obrigada.